Resumo de Renascer. Veja os capítulos de 11 a 23 de março. Na segunda-feira, dia 11 de março. Ritinha conta a José Inocêncio que Damião desapareceu. Eliana propõe uma aliança a Heriberto contra Venâncio. Egídio repreende Tião Galinha. Damião mata o intermediário, sem saber quem foi o mandante do atentado contra José Inocêncio. Norberto alerta José Inocêncio para o perigo de uma nova tocaia. Bento pensa em acessar um crédito agrícola em nome de João Pedro. Damião volta para casa e José Inocêncio exige que o empregado lhe conte por que se ausentou do serviço. José Inocêncio é questionado sobre a morte do intermediário e declara guerra a Egídio. Na terça-feira, dia 12 de março, Padre Santo se sente culpado por ter falado com José Inocêncio sobre a desconfiança de Egídio. Deocleciano comenta sobre sua desconfiança de que foi Egídio quem mandou matar José Inocêncio. Depois de uma conversa com o pastor Lívio, Inácia decide dedicar sua vida aos orixás. José Inocêncio decide que Damião será seu braço direito. Inácia avisa a Damião que uma porta abriu em seu destino por ele não ter matado José Inocêncio. Eliana desconfia da gravidez de Buba. Joana reclama com Tião sobre a galinha, que ele carrega para todos os lados e insiste em mantê-la dentro de casa. João Pedro aconselha o pai a mandar Damião embora. Sandra chega à fazenda dos pais e manda Marçal avisar a Egídio que sua filha está de volta. Na quarta-feira, dia 13, Egídio se incomoda com a presença da filha e discute com Dona Patroa. Dona Patroa repreende Sandra por ter trancado a faculdade. Heriberto encontra Neno e Pitoco, e diz que está à procura de Du. Neno não gosta quando Pitoco pede o endereço de Teca a Heriberto. João Pedro, que está na estrada com o carro, ajuda Sandra, que está com dificuldades de domar o cavalo. Os dois se conhecem, mas João Pedro se afasta assim que Sandra conta que é filha de Egídio. Deocleciano deixa entender a Damião que alguém pode vir atrás dele por conta da morte do intermediário. José Inocêncio hesita diante da ideia de Mariana de abrir uma escola para adultos. Na quinta-feira, dia 14, Lu repreende Zinha por debochar de João Pedro, que pegou livros para ler com a professora. Joana confessa a Egídio que sente medo do patrão. José Augusto comunica ao pai que se separou, e que permanecerá na fazenda. Inácia fica confusa, e se comporta como se estivesse no passado. Teca flagra Pitoco e Neno tentando abrir o apartamento de Buba. Deocleciano conta a Morena que durante a confusão repentina de Inácia, a funcionária mencionou que José Inocêncio queria afogar João Pedro. Teca conta para Pitoco e Neno que Buba ficará com seu filho. Neno tenta convencer Pitoco de aproveitarem a oportunidade da situação de Teca para ganhar dinheiro. Teca não conta a Buba que os amigos a visitaram. Maria Santa aparece para Inácia em uma visão. Na sexta-feira, dia 15, Maria Santa demonstra preocupação com os filhos para Inácia. Inácia confunde Mariana com Maria Santa. João Pedro alerta José Augusto para o perigo que corre ao ficar perto de Ritinha. Egídio revela a Joaninha que lhe deseja. Augusto fica impressionado com o trabalho de João Pedro e sua equipe. José Augusto se interessa por Lu. Sandra deixa Mariana enciumada ao ver a filha de Egídio conversando com José Inocêncio. José Augusto comenta com João Pedro que Lu pode estar interessada nele. Norberto atira acidentalmente em direção a João Pedro e José Augusto. E no sábado, dia 16 de março, Norberto fica aliviado por não ter acertado em João Pedro e José Augusto, e questiona o que os irmãos fazem na casa que era de Jacutinga. Egídio avisa a Tião Galinha que Dona Patroa pediu para levar Joaninha para ajudá-la no serviço de casa. Venâncio não aceita a proposta de divórcio de Eliana, e Buba percebe que ele está com ciúmes da ex com Heriberto. Norberto pede a Inácia para consultar Ifá, um oráculo africano. Sandra discute com Egídio. Inácia diz a José Augusto que ele acertou em voltar para a fazenda, e que deve cumprir sua missão de fazer o bem. Norberto sofre de saudades de Jacutinga. Lu tenta convencer Zinha a dar aulas sobre os Juparás na escola. Sandra encontra João Pedro e questiona ao rapaz se ele sente medo dela. Veja tudo o que vai acontecer nos capítulos de 18 a 23 de março no resumo da semana que vem. Na segunda-feira, dia 18, Lu incentiva Zinha a dar aula sobre Jupará para seus alunos. João Pedro e Sandra se sentem atraídos um pelo outro. Neno cobra de Teca a aliança entre eles e Pitoco. Zinha sente vergonha e Lu a acolhe. Teca sente culpa por não se abrir com Buba. Heriberto não conta a Venâncio que está namorando Eliana. Dona Patroa fica horrorizada com as palavras de Sandra que joga umas verdades para a mãe.
José Inocêncio repreende Zé Bento pela falta de interesse nos negócios e só aparecer para vender a parte da produção de cacau da fazenda cuidada por João Pedro. Damião não gosta de ver Ritinha conversando com Augusto. Egídio se espanta ao ser abordado por Zé Bento no armazém de cacau. Na terça-feira, dia 19, Bento e Egídio demonstram vontade de fazer negócio. Padre Santo alerta Pastor Lívio para as falas críticas dirigidas a Egídio durante o almoço com a família. Bento oferece vender a safra de cacau para Egídio. Kika fica perplexa quando Bento lhe presenteia com um carro zero. José Inocêncio descobre sobre o processo que pode impedir Augusto de exercer sua profissão de médico. Venâncio comunica a Buba que vendeu sua parte da agência e que pensa em investir nas terras que herdou. Egídio força Joaninha a ir com os filhos para a sede de sua fazenda. Augusto avisa ao pai que doará suas terras para João Pedro. Na quarta-feira, dia 20, José Inocêncio fica arrasado com a decisão de Augusto. Inácia tem maus pressentimentos após um sonho. Kika se decepciona com Bento. José Inocêncio diz a Mariana que João Pedro o roubou. João Pedro garante a Deocleciano que irá embora, caso o pai não peça desculpas. Sandra fica revoltada ao saber por João Pedro que o pai o acusou de ladrão. João Pedro e Sandra ficam juntos. Morena fica aflita quando Inácia lhe conta que teve outro sonho em que João Pedro matava o pai. João Pedro enfrenta José Inocêncio. Na quinta-feira, dia 21, José Inocêncio ofende João Pedro e manda o filho sair de casa. Sandra percebe a forma com que a mãe trata Joana, e não gosta do que vê. Sandra faz questão de esclarecer a funcionária sobre seus direitos. Venâncio flagra Pitoco e Neno em sua casa. Kika aconselha Eliana a encarar a separação sem vingança. José Inocêncio fica perplexo quando Deocleciano comunica que está deixando o patrão para trabalhar com João Pedro. Venâncio e Buba se desentendem. José Inocêncio manda Damião espionar o que João Pedro está falando aos funcionários. Inácia acusa José Inocêncio de forçar os filhos a ser o que eles não são, e deixa entender que João Pedro é o único deles que não se deixa ser sufocado pelo pai. Venâncio flagra Eliana com Heriberto. Na sexta-feira, dia 22, Venâncio avisa a Eliana que decidirá o divórcio do casal na justiça. Buba se surpreende ao notar que Teca não está em casa. Pitoco e Neno se sentem aliviados quando Teca leva comida para eles. Damião fica surpreso quando José Inocêncio diz que quer ver João Pedro prosperar. José Inocêncio reclama dos filhos para Mariana, apostando no neto que Buba lhe dará. Morena visita o túmulo de seu filho pela primeira vez. Sandra e João Pedro passam o dia juntos na cachoeira. João Pedro não gosta de ouvir Sandra falar mal de José Inocêncio. Augusto diz a Venâncio que o filho do irmão e de Buba é a única esperança de José Inocêncio ser feliz. E no sábado, dia 23 de março, Sandra vai à casa de Joana para saber se o pai está assediando a mulher de Tião Galinha. Rachid reaparece depois de muitos anos e para na venda de Norberto pedindo um lugar para descansar. Augusto revela a José Inocêncio que é estéril. Norberto fica entusiasmado ao saber que Rachid é o libanês quem salvou a vida de José Inocêncio na primeira tocaia. José Inocêncio comemora o reencontro com Rachid e o leva para sua casa. Os dois se emocionam. João Pedro e Sandra se encontram novamente. Morena teme a possibilidade de Egídio descobrir sobre os encontros de João Pedro com Sandra. É isso. Se inscreva no canal, curta a página do Gobi Rios no Facebook, para você ficar por dentro de tudo o que acontece na sua novela preferida.